Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, nossos votos de muita paz. Queremos dizer que é uma grande alegria estar aqui. Juntos vamos aprender mais uma vez sobre a arte da vida. O nosso encontro hoje, com as palavras de vida eterna, pelo Espírito de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 48, e o título é Dinheiro e Atitude. As palavras iniciais são de agradecimento a Deus pela oportunidade da vida, por todos nós. Todos vocês que nos ouvem, não importa o dia ou o tempo que isso leve. Em todo momento, agora ou daqui a 100 anos, é momento de propagar o bem, o amor, a esperança, a fé e a caridade. Então, nesse momento, nós elevamos os nossos pensamentos às alturas infinitas do nosso coração e dizemos: Senhor, nós estamos aqui mais uma vez. Ilumina, Senhor, nossos sentimentos e nossas emoções. Intui-nos as palavras corretas, para que possamos tocar o coração e sermos tocados também pelo amor que nos envolve. Abençoa, Senhor, a terra, o nosso país, nosso estado, nossa cidade. Nós sabemos que tudo está sob os seus auspícios e que o seu amor é para toda a humanidade e que nenhum de nós fica fora desse amor. Muito obrigado, Senhor. Graças a Deus. Muito bem. Então, nós vamos ao capítulo 48, Dinheiro e Atitude é o título. Porque a paixão do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Quem fala isso é Paulo de Tarso, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, capítulo 6, versículo 10. Ouviremos agora as palavras de Emmanuel. Não encarceres o dinheiro para que o dinheiro não te encarcere. Bênção da vida que o Senhor permite circule na organização da comunidade. Qual sangue no corpo, converte-se em perigoso tirano de quem o escraviza. Deforma, por isso mesmo, os corações que o segregam no vício, como se faz verdugo implacável do avarento que o trancafia nos cofres da usura. Algemado, a inteligência perversa transforma-se em arma destruidora e, extorquido as lágrimas de viúvas e órfãos, vinga-se daqueles que o recolhem, instilando-lhes enfermidades e cegueira de espírito. Libertado, porém, no campo do progresso e da bondade, converte-se em oculto libertador daqueles que o libertam. É por essa razão que se faz alegria na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha o doente sem teto, voltando em forma de paz àqueles que o distribuem. Orientado na direção dos que sofrem, é prece de gratidão em louvor dos braços que o movimentam, e conduzido aos círculos de aflição, é cântico inarticulado de amor
para as almas que semeiam na gleba castigada de sofrimento. Não é a moeda que envilece o homem, e sim o homem que a envilece no desvario das paixões que o degradam. Deixa, pois, que o dinheiro, de passagem por tuas mãos, se faça bênção de trabalho e educação, caridade e socorro, afeição do ar que respiras, sem furtá-lo aos pulmões dos outros, e perceberás que o dinheiro, na origem, é propriedade simples de Deus. É bem isso. A questão do dinheiro, ela é uma questão muito delicada. Muito delicada para falar, muito delicada para tratar, para experienciar, para viver com ele. Eu me lembrei de umas palavras do Chico Xavier. Quero dar a fonte aqui para vocês. É muito interessante. Aliás, deste caso que eu vou relatar, existem muitos, né? Ele conta, então, que certa vez em Uberaba, ele notou a presença de um espírito que estava sentado rente ao seu próprio túmulo, e ele chorava arrependido. Ele fora um rico comerciante de Uberaba, né? E ele cometeu suicídio. E o Chico disse assim: eu o conhecera de nome. Então, o espírito percebendo que o Chico estava vendo ele se lamentou muito do gesto infeliz que ele praticou por causa dos negócios que não iam bem. Então, ele disse assim: Chico, vocês, espíritas, são os verdadeiros milionários da Terra. E o Chico disse: fiquei com muita pena dele, porque, de fato, o dinheiro, para quem apenas aprendeu a valorizá-lo, é um transtorno muito grande. Ou seja, a riqueza, toda riqueza, ela tem um destino próprio antes da gente reencarnar e já planejar aquela riqueza. E continuando, Chico diz: fazia muito tempo que ele estava ali, preso aos despojos, se lamentando. Conversamos por alguns minutos e, apesar da consciência que ele passou a ter, que revelava de sua situação, ele não se mostrava com a menor disposição íntima de abandonar o local. Ele não queria, porque para ele aquilo era uma punição. E continuando com a leitura, Chico coloca umas palavras do Paulo que diz assim, abre aspas, se temos o que comer e com que nos vestir, fiquemos felizes com isso. Aqueles, porém, que querem tornar-se ricos, caem na armadilha da tentação e em muitos desejos insensatos e perniciosos, que fazem os homens afundarem na ruína e perdição. Vejam que palavras perfeitas para o momento presente, ditas por Paulo de Tarso. Então, Chico complementa, porque a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Por causa da ânsia de dinheiro, alguns se afastam da fé e afligem a si mesmo com muitos tormentos. Tudo isso está no livro O Evangelho de Chico Xavier. Muito interessante. E vamos então, isso é um complemento às palavras do dinheiro e da atitude.
Nós sabemos o Evangelho e tem muitos exemplos, né, que o próprio Cristo nos traz, né, muitos exemplos da questão financeira, da questão do poder, da questão do dinheiro. Então, Emmanuel diz assim, que o dinheiro, nós não devemos encarcerar o dinheiro, porque quando nós encarceramos, o dinheiro nos encarcera primeiro. Então, nós não temos dinheiro para sermos escravos do dinheiro. O dinheiro é para nos servir. O carro é para que nós façamos uso. E há muitas pessoas que usam carro em momentos especiais, né? Muitas pessoas que em determinadas situações não usam o transporte, o seu próprio carro, usam outro transporte. Porque nós somos muito apegados. Não querem sujar os pneus de lama, porque é novo e porque tantas coisas. Aquilo não foi comprado com dinheiro. O carro não está a nosso serviço. Nós não devemos estar a serviço de nada. Ele diz que bênção da vida que o Senhor permite que circule. O dinheiro é uma bênção da vida que o Senhor permite que circule. Qual o sangue no nosso corpo? Ele também é perigoso e nos escraviza. E nós cometemos muitos males. Trouxemos esse caso porque lembramos dele nesse momento. Mas quantos casos, centenas de casos de suicídio. No Brasil, no mundo, na história de todos os tempos, quando a pessoa perde principalmente o financeiro. Quando a bolsa estoura, quando dá problemas na sociedade, quando um dos sócios lesa o outro, quando a situação do mundo não está bem, quantos suicídios? Sempre foi assim. Sempre foi assim. Então, deforma por isso mesmo os corações que segregam no vício, porque o dinheiro, se nós não cuidarmos, ele se faz de um verdugo implacável para nós. E nós dizemos a ele, sim, senhor, não, senhor. Ele diz que, algemado à inteligência perversa, transforma-se em arma destruidora. E nós sabemos disso, você sabe disso. Os noticiários estão cheios no momento presente. Na verdade, as grandes fortunas, as grandes mentes que comandam o planeta, é um perigo a quantidade do dinheiro. Mas o dinheiro também faz muito bem. Muito bem. Quantas pessoas enganaram outras por causa do dinheiro? Quantas pessoas romperam lares, destruíram? Quantas pessoas levaram mulheres, como diz aqui, viúvas, órfãos, sem nada, porque fizeram coisas inconvenientes na falta do esposo, na falta do pai, naquele que seguiu com os negócios. Quantas perdas financeiras, quantas pessoas dormiram ricas e acordaram na miséria, sem a casa, sem nada, porque tudo lhes foi tomado. Pessoalmente, nós conhecemos casos assim. Então, é impressionante, impressionante. As coisas que acontecem no mundo corporativo, quando se perde, quando vai-se à falência, quando se é declinado, como eu falei, por sócios ou coisa assim. Mas trazendo para nós, no nosso momento. Então, o dinheiro, como tudo na vida, ele é maravilhoso. Quando se tem, ele é maravilhoso para fazer o bem. Então, ele converte-se em coisas maravilhosas para o bem. É por essa razão
que se faz a alegria, como diz Emmanuel, na colher de leite a criança desamparada, ou no leito simples que agasalha um doente sem teto, nas pessoas que auxiliam. Como nós, nesse momento em que nos encontramos, temos recebido pessoas maravilhosas. Até queremos agradecer de uma maneira geral a todos que nos têm auxiliado com os alimentos, com a moeda para a compra dos alimentos, para mantermos ali essas praticamente 300 pessoas que são assistidas, né, entre crianças e adultos. A fraternidade, a cooperação, o auxílio, ele é maravilhoso. Quantas pessoas são desprendidas de um montante, seja grande ou seja pequeno. Olha, eu só posso dar isso nesse momento. Meu Deus, é maravilhoso isso. Nós recebemos com tanta alegria o valor com alguns zeros atrás do que o valor com 2 zeros depois da vírgula. Tudo é gratificante, porque tudo vai para aquele que precisa, aquele que tem as suas histórias, as suas dores, as suas tristezas. Então, o dinheiro é uma coisa muito boa. Ele faz o bem. Nós sabemos que nem tudo que brilha é ouro. Então, nós temos que nos manter com aquilo que temos. O que será que é mais fácil? Uma vida financeira mediana? Uma vida financeira pobre? Uma vida financeira sem ter a vida financeira na miséria? Uma vida financeira de classe média, de classe alta, ou de classe rica, ou de classe poderosa? Quanto mais dinheiro, mais nós somos sugados pelos compromissos que aquilo nos proporciona. É muito bom agradecer do jeito que estamos. É muito bom. Porque nós somos eternos. Já cometemos muitos erros, muitos erros. Então é importante que nós nos mantenhamos hoje do jeito que estamos, sem parar. Sem parar. Sigamos o bem, fazendo o bem. Ele diz aqui, né, que não é a moeda que envilece o homem, né, que alvita, né, não é a moeda que alvita, que macula o homem, mas é o homem que macula. É o homem que a macula. Não é a moeda que nos deixa ao contrário do amor. Não é a moeda. Somos nós que fazemos isso da moeda, né? Porque nós temos muitas paixões que degradam o nosso viver. E ele diz, né, que como é bom a moeda, como é bom, porque pelas tuas mãos se façam bênção de trabalho, de educação, de caridade, de socorro, a afeição do ar que respiras, a afeição do ar que respiras. O dinheiro, ele é muito bom. E como ele termina aqui, o dinheiro é propriedade de Deus. Tudo nos é um empréstimo. Nós dizemos, a minha casa, a minha propriedade, os meus imóveis, os meus carros, enfim, vamos linkando um monte de coisa. Mas quando o trem da vida passa, que nos chama, o que é meu? A minha alma. Somente. E é o que está dentro dela que vai me abrir alguma coisa, uma porta melhor, para que possamos entrar.
Então, tudo é bom. O dinheiro não nos faz mal de forma alguma, mas nós precisamos ouvir o chamado que nos é dado. Lembrar que nós somos espíritos eternos, transitoriamente na carne. Muitos de nós não querem ouvir isso, mas isso é o que nós somos. Espíritos eternos, transitoriamente na carne. Sejamos felizes, vivamos a nossa vida, tenhamos dinheiro no bolso, muito se puder, para auxiliar o outro, para promover a educação, para promover obras boas, para auxiliar a quem não tem. Façamos o bem, façamos o bem. Tudo aquilo que nos passa às mãos, se é muito, tem sua razão. Se é pouco, tem sua razão. Se é nada, tem sua razão. Mas Deus sempre coloca em nosso caminho alguém que nos auxilie, não é mesmo? Sempre alguém que nos auxilie. O dinheiro é bênção. E o dinheiro é para nos servir. Para nos servir. Nós não podemos jamais ficarmos escravos do dinheiro. Não é mesmo, meus amigos? Não. O dinheiro é bênção. Então, através do dinheiro e de atitude, o que nos cabe? Nos cabe a atitude do bem. Né? A atitude de auxiliar. Como é bom você poder auxiliar alguém em alguma tarefa que se alguém esteja fazendo, que se alguém tem ensejo de fazer. Hoje em dia nós temos muitos artistas, né? Pessoas milionárias, né? Nós sabemos, estamos falando aquilo que lemos nas mídias, nas revistas, que estão fazendo muito bem pelo mundo afora, muito bem. E isso nos deixa muito felizes. Mas ainda existem muitas pessoas ricas na Terra, com poder, que ainda estão perdidos em si mesmos. Ainda estão perdidos. Isso me lembra também, além da passagem que lemos do livro do Chico, sobre aquele senhor que suicidou e que ficou. Estava lá desde o momento que se viu fora do seu corpo, não estava mais no âmbito familiar, né? Deve ter percorrido o seu lar e lá não estava, então ele ficou ali, no túmulo, vendo o seu corpo se degradar. Isso é triste. E ele fazia, depois que o Chico ouviu e eles conversaram, ele fazia isso para se punir. Veja como a alma é presa por não se perdoar. Graças a Deus que nós conseguimos compreender, através da doutrina espírita, o mandamento de Jesus, que devemos amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos. Senão, corre o risco de nós ficarmos ali, sentados em cima do túmulo, aguardando o quê? Aguardando o quê? E quantas histórias o Chico tem dessa forma? Quantas histórias? Isso nos lembra uma passagem muito importante que lemos essa semana, do mancebo, né? O mancebo rico, que era um jovem, ele era muito bondoso, era um jovem muito bonito, muito rico, morava num palacete, e aonde ele viajava, numa cidadezinha pequena, ele não tinha uma outra casa, ele tinha um palacete também. Mas os seus criados, os seus empregados, gostavam muito dele. Era um anjo para eles. Então, ele era muito amado, muito querido pelos familiares, pelos amigos. Ele era, sabe, aquela pessoa que chega, que é a festa, e isso ao tempo de Jesus. E tudo que se possa imaginar daquela época, o mancebo rico tinha e podia comprar. Mas tinha momentos em que ele estava sozinho em casa, no seu quarto, entre sedas, pedrarias, entre comidas das mais variadas vindas de vários países, onde tinha servos aos seus pés, banhos demoradíssimos,
Ele tinha tudo o que se podia imaginar para a época de 2000 anos atrás. Mas havia momentos em que ele ficava muito pensativo. E ele aquietava-se dentro dele e ele sentia uma angústia. Ele olhava para tudo aquilo, mas aquilo tudo não satisfazia ele. Ele queria algo mais. Até que um dia ele ouviu falar do Rabi. E que esse Rabi era uma pessoa muito boa, parecia um profeta, e ele quis muito conhecê-lo. E foi conhecer esse Rabi. Ele chegou já no final da tarde, onde estava Jesus, e ele disse: Senhor, eu quero te seguir. Eu quero te seguir. E Jesus disse para ele, como quem diz: seja muito bem-vindo a esse lugar, né? E ele foi e conversou com o Senhor. Ele disse: eu sigo até hoje todas as leis de Moisés. Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não adulterarás, e assim foi. E ele falou tudo o que ele tinha feito. E Jesus ficou muito feliz com aquilo. E disse: que bom, meu filho. Ele disse: eu quero segui-lo. Ele disse: então, venha, mas vá, venda o que possuis e dê também aos pobres. E ele ficou, quedou-se, né, e ficou pensativo, pensativo. Ele disse: Senhor, eu comprei 4 corcéis brancos, cavalos maravilhosos, porque ainda esta semana eu vou correr com as bigas. E hoje eu tenho um jantar com meus amigos que já está marcado para antecipar os festejos da nossa corrida. Então eu preciso ir, mas eu volto depois da corrida. Jesus disse: não, eu preciso de você hoje, nesse momento, tem que ser hoje. E por 2 vezes Jesus repetiu: eu preciso de você hoje. O moço entristeceu-se profundamente, seu rosto se modificou. E ele foi embora. Já distante, no alto de uma pequena colina, ele olha para trás e diz, os autores, que a luz que ele viu em Jesus, a iluminação, confundia-se com a lua que estava surgindo naquele momento. E ele seguiu adiante. Segundo os relatos, depois de uns dias, aconteceu os festejos e as corridas. E deu um problema com os cavalos, com a biga, alguma coisa, e ele caiu ao chão. E era uma poça de sangue só. Porque os cavalos, quando a biga caiu, os cavalos pisaram sobre ele, pisotearam, esprancalharam seu corpo. Essa história está em Personagens da Boa Nova e é um dos últimos capítulos, muito, muito interessante, e chama-se Uma Águia de Asas Partidas. É muito bonito. Diz que ele reencarnou várias e várias, várias e várias vezes. Porque ele disse a Jesus que ele não tinha problema em se desfazer dos bens, em vender, em dar aos pobres. Ele não tinha problemas. Mas ele precisava fazer aquilo. Ele tinha o desejo de fazer, de seguir, o do poder, de ser tão ovacionado como ele sempre foi. Todos estavam a seus pés, como ele queria. Às vezes nós erramos, não é pelo dinheiro que possuímos, é pelo, entre aspas,
o poder que achamos que temos. E aí nós erramos muito, muito mesmo. E encerra que diz: quando ele está no chão, 2 braços amigos o acolhem. Na acústica da alma, ele ainda escuta as palavras de Jesus. Vem e segue-me. Hoje, diz Jesus, não posso esperar. A águia demoraria um tempo maior para alçar o voo às alturas que ele tanto sonhava, a paz que ele tanto queria. Os séculos se dobrariam. O moço rico retornaria muitas vezes ao cenário do mundo, até conseguir o seu intento. E, por certo, conseguiu. É isso, então, para hoje. Desejamos de todo o coração que a nossa passagem do dinheiro e da atitude, né, o dinheiro e a atitude, possa nos auxiliar a administrar melhor o muito que temos ou o pouco que temos. Mas que nem no pouco e nem no muito sejamos escravos do dinheiro. O dinheiro é para nos servir. Quando somos muito presos ao dinheiro, criamos conflitos conosco, criamos inclusive doenças, distúrbios, porque somos muito apegados. Parece que não vemos mais nada a não ser a questão financeira. E aí vamos tendo muitos medos, e os medos atrasam o nosso viver. Foi um grande prazer. Que Deus nos abençoe, como sempre tem feito. E desejamos que abençoado seja o seu lar nesse momento. Abençoado seja o seu momento. Fechamos os olhos e vamos dizer, amado Mestre Jesus, temos aprendido muito com o Senhor. E queremos dizer que o seu amor que nos envolve, que envolve a terra, que envolve-nos todos os dias, todas as noites, todos os milésimos de momento. Que suas bênçãos estejam sobre cada um de nós. Não importa se é o agora, o amanhã ou o depois. A todos os lares que nos ouvem, abençoados sejam. Que os hospitais recebam, Senhor, os eflúvios do teu amor através dos mensageiros celestes. Muito obrigada. Hoje e por todo e todo sempre. Graças a Deus. Até breve, se Deus quiser.